Lembra de Estevão? Atos 6 diz que Estevão era um homem cheio de fé. Mateus 17. E em 1 Coríntios, no livro, o Epístola de 1 Coríntios, capítulo 13, aquele capítulo maravilhoso de amor, onde ele fala da paciência, da longanimidade que deveríamos ter uns com os outros. Ele termina assim, agora, quando eu precisava, fugiu da mente, deixa eu pegar aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o amor. Essas 3 coisas são pilares na sua vida cristã. O que é o crente, o discípulo de Jesus, sem amor? O que é o discípulo de Jesus sem esperança na ressurreição, no céu? O que nós somos se não tiver amor entre nós? De perdoar, de desejar o bem até para aquele que nos maltratou e machucou. Mas a terceira coisa aqui, que na verdade é a primeira, é permanece a fé. Fé. Você tem fé. Você é uma pessoa que tem fé. E eu quero nessa pregação, nessa passagem que nós vamos ver, falar sobre ser uma pessoa cheia de fé. Como que nós vamos ser pessoas cheias de fé? Ora, a fé é importante. E enquanto eu estava meditando sobre isso a semana toda, na verdade eu ia puxar um exemplo do Velho Testamento, Davi com Golias, e tirar algumas lições do exemplo dele. Mas eu queria chegar mais próximo a Jesus, porque Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso exemplo. Sim, Davi foi bom, e talvez outro tempo que nós tivermos, nós vamos ver e aprender com Davi, mas eu queria começar com Jesus e ver o que ele diz sobre fé e o que ele fala. E eu preciso, presta atenção, essa passagem veio para mim, acho que foi quinta ou sexta, e não é assim uma intenção, eu não vim com assim uma mensagem por trás disso. Essa passagem, essa mensagem não é para uma pessoa específica, não é para um caso específico, mas eu rogo a Deus e ao Espírito Santo que Ele possa fazer a aplicação desse texto nas nossas vidas e naquilo que nós estamos enfrentando. Mas a minha intenção, quero deixar bem claro, não é apontar uma situação, um local ou alguém em específico, tá? Nós estamos vendo aqui um relato que aconteceu no ministério de Jesus e nós, eu e você, estamos aqui para crescer na fé e aprender. Então, entenderam? Claro? Vamos lá. Começa aqui no Mateus 17, no verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Que cena! Olha 17. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou.
Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Senhor, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostardo, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus, que não pode mentir, e nada vos será impossível. Será que nós temos a fé de conseguir nos agarrar a essa promessa hoje? E crer e ver isso acontecer, nada vos será impossível. Quando eu falo fé, hoje em dia nós enfrentamos tanta confusão que nós precisamos primeiro com o que não é fé. Porque eu ouço as pessoas dizendo: eu tenho fé em Deus. Parece que isso quer dizer que eu tenho fé em Deus, então Deus ele me tem que dar o emprego do meu sonho, Ele tem que cuidar da minha saúde, Ele tem que me dar a carreira que eu quero, Ele tem que encher minha conta bancária, Ele tem que encher meu estômago de picanha às vezes, e por causa da minha fé em Deus, Deus está me devendo. Isso não é fé, é apenas egoísmo espiritual. De eu ir a Deus para conquistar aquilo que eu quero. E você pode pensar, mas olha o exemplo do pai. Ele queria, certo? Ele queria a libertação do filho, certo? Mas de jeito nenhum Deus ou Jesus ele vai negar isso, porque é uma necessidade espiritual. Deus, ele nunca foi a intenção dele que a sua criação esteja debaixo do poder dos demônios. E aqui está um filho debaixo desse demônio, e Deus ele quer livrar. E a fé vem e age e ele é liberto. Mas a fé que você vê hoje não é... A fé, ela não é algo que você coloca na camisa. Fé. Hoje em dia, virou algo para você tatuar no seu braço. E eu fiquei pensando, fé, vou tatuar no meu braço, fé, no meu corpo. Faz o seguinte, de baixo colocar assim, Made in China. Fabricada em China. Que nada contra os chineses, mas é esse tipo de fé que você está vivendo e promovendo, colocando no seu corpo. Isso não é fé. Então, quando nós falamos fé, nós estamos falando de algo além disso. Você tem a fé fingida. Paulo ele vai falar para o Timóteo, em 2 Timóteo, no início do capítulo, ele vai falar assim, trazendo à memória a fé não fingida, não falsificada. Ou seja, se existe uma fé não fingida, existe uma fé falsificada. Uma fé que ela não é verdadeira, que ela tem alguma aparência de alguma coisa, mas por trás é fingida. Ele diz, lembro-me da sua fé não fingida, que em ti há. Essa é a fé que eu quero em você e eu. Uma fé não fingida. A gente sabe que é pela fé que nós somos salvos, a fé que age com arrependimento, que age com desejo de seguir Jesus, que age então com batismo, e assim a pessoa ela é convertida. Em Atos, quando o carcereiro em Filipos, ele estava dormindo, e do nada um terremoto, do nada ele acorda, e do nada ele vê o presídio aberto. E ele tira a espada para tirar a cabeça à vida. Aí Paulo diz, peraí, assim não. E ele diz que ele correu lá dentro, pedindo luz, saltou dentro, tudo tremendo, e se prostrou ante Paulo e Silas, e disse, Senhor,
Senhores, o que eu faço para ser salvo? E Paulo vai responder: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não há crente que se salva sem fé. Se quisermos chegar até Deus, Hebreus, capítulo 12, vai falar assim: sem fé é impossível. Impossível. Não tenta agradar a Deus. Não tenta chegar a Deus sem fé. Não tenta obedecer a Deus sem fé. Exige uma fé da sua parte para você entrar no reino dos céus. Só que existe uma outra fé. Existe a fé de você entrar no reino do céu, você se salva e você seguir Jesus. Uma fé genuína. Há aquela fé morta que não produz obras, que até os demônios têm e tremem, mas não gera arrependimento neles. Eles estão perdidos, mas eles creem em Deus. Essa é a fé da nossa geração. Há uma outra fé, a segunda fé, que nos leva à salvação, que todos aqui devemos ter. Há uma terceira fé, do qual eu quero falar. A fé dessa passagem aqui. A fé de Estevão. Lembra de Estevão? Atos 6 diz que Estevão era um homem cheio de fé. Ele não apenas tinha a fé de salvação, ele era cheio, transbordando de fé. Que fé é essa? E como podemos alcançá-la? É essa fé que Jesus está falando aqui, porque veja bem, os discípulos, eles tinham fé, certo? Eles seguiram Jesus, Pedro abandonou a pesca, eles estavam crendo, Pedro confessou com sua boca: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Salvador. É Ti, Senhor, é Ti, Jesus, nós cremos. Mas chegou essa situação e Jesus falou: não, por causa da vossa incredulidade. Então, eles tiveram uma fé necessária para seguir Jesus, mas eles não tiveram uma fé necessária para enfrentar as impossibilidades. Olha que cena. Jesus, ele vem e diz que aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Meu filho, Senhor. Esse homem, ele via uma cena impossível. Mas vem cá, pai, por que você não leva lá para o mestre da lei? O que um mestre da lei vai fazer com o filho? Ele vai pegar lá a lei de Moisés, ler a lei de Moisés e salvar o menino e expulsar aquele demônio? A salvação não vinha de um teólogo daquela época. Ele só podia falar: acho que é o pecado, cara, do pai, talvez do avô. O que ele ia fazer com o mestre da lei? O que ele ia fazer no templo? Talvez ele levou até os sacerdotes. Talvez ele levou no templo, na sinagoga, e ele não encontrava solução. E você vê aqui um pai desesperado, ele dizendo: misericórdia, Senhor, por causa do meu filho. Porque muitas vezes cai no fogo. Como seria uma criança, um jovem, adulto, eu não sei quantos anos tinha, que muitas vezes cai no fogo? Com certeza, tudo queimado no corpo dele. E diz no relatos de Marcos que quando Jesus chega, quando ele vê Jesus, ele cai no chão, possuído por aquele demônios. Essa cena para o pai era uma cena completamente impossível. Jesus, ele chega lá, os 9 discípulos não podiam fazer nada. Os outros 3 estavam com Jesus na transfiguração.
E esses 9, eles não tiveram a fé para curá-lo. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam, Senhor. Jesus, tu é a minha única chance. Se você não mudar a vida do meu filho, é impossível. E você sabe que Jesus, ele não falou, olha, meus discípulos tentaram de tudo e você vai ter que ir para casa. Sinto lhe dizer, mas é a situação. Ele vai dizer, não, geração incrédula e perversa, e ele não está falando do Pai. Ele está falando dos discípulos. Por quê? Porque no verso 20, eles perguntaram e Jesus respondeu por causa da sua incredulidade. Geração incrédula. Qual geração? Sua incredulidade. Nós talvez enfrentamos situações impossíveis. E veja bem, o problema não está com Jesus e nem com Deus. Você acha que Satanás, com 10.000 demônios e 100.000 filhos de Belial, consegue fazer algo contra Deus? Deus, num instante, com o resplendor da sua glória, consegue aniquilar todos por uma vez só. A questão aqui não é se Deus pode e nem se ele vai. A questão aqui é se os discípulos dele têm a fé suficiente para enfrentar essa impossibilidade. A lâmpada aqui do Felipe parou. Felipe não pega o telefone e liga para o CPFL. Minha energia acabou, a lâmpada parou de funcionar. Não, tem energia pra caramba na rua. Chega até a casa, é você, Felipe, que vai pegar a escada e trocar a lâmpada para que de novo comece a brilhar aqui. E é nós que vamos nos revestir de fé e aprender o que significa ser cheio de fé e viver em fé, para que esse poder então age nas impossibilidades. O problema não está com Jesus, nem com Deus, está comigo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Traga aqui. Sai agora em nome de Jesus. Acabou o problema. E eles então vão chegar para Jesus e perguntar por quê? Ele vai falar por causa da vossa incredulidade. E você vê, eu vejo esse pai com tanta compaixão. Quando eu saía para a rua e começava a conversar com as pessoas, pregar o evangelho, toda chance que eu tive, um tempo atrás eu era muito direto. Eu gostava de pegar a lei e aplicar a lei, falar do pecado. Porque Gálatas diz que a lei serviu como professor, como tutor para nos levar a Cristo. Então, se eu quero levar as pessoas a Cristo, eu vou falar deles, mostrar para eles o pecado. Romanos diz que a lei serve para calar a boca de todos diante de Deus. Então, eu vou usar a lei para revelar o pecado, mostrar o pecado e apontar esses homens para Cristo. Mas ao conversar com muitas pessoas, eu tenho percebido que muitas, não todas, mas muitas, elas já sentem culpadas. Elas já sentem presas numa situação impossível. Ontem mesmo conversamos com um senhor chamado José, e ele chorando, falando, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ser viciado, eu não quero brigar com minha mulher, eu não quero, ele sentindo a culpa. Eu não precisava chegar para ele e falar, pecador. Ele já sentia isso, como o pai aqui. Ele já via a situação. Ninguém precisava dizer, seu filho é possuído. Eu já sei, eu fico sem dormir a noite toda, pensando, e se meu filho acordar e fazer algo? Então, a questão aqui não é o problema. Sabemos disso. A questão é aonde está a fé? Aonde está a libertação? E aonde está a cura diante dessa impossibilidade? Jesus ele vai responder assim,
Se tiverdes fé como um grão de mostardo, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus, você está querendo que a gente faz uma bagunça geográfica aqui? Eu quero ver Monte Everest, então eu vou, com fé, colocar aqui. A Ipanema, Monte Ipanema, eu não gosto dali. Senhor, eu tenho fé, para lá, e a gente jogando as montes de lugar em lugar e criando uma bagunça geográfica. É isso que Jesus quer. Dizem, segundo a história, que monte, muitas vezes, entre os judeus, significa impossibilidade. Então, Jesus está dizendo, direis a este coisa impossível, impossibilidade. Passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Nós não vemos Jesus fazendo isso, tirando um monte de lá, para cá, para lá. E nós não vemos os discípulos fazendo isso, tirando um monte de lá, não. Mas nós vemos eles tirando montes e impossibilidades espirituais em Cristo, pela fé. E essa é a fé que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos dessa fé, urgentemente. E a questão é, como? Como ter essa fé? Ele coloca aqui no verso 21 duas dicas, mas esta caça não se expulsa senão por oração e jejum. Quanto que você tem orado? E a sua oração tem fortalecido a sua fé? Quanto que você tem jejuado? E quanto o seu jejum tem sido aquele jejum verdadeiro, de quebrantamento, de sinceridade, de você se render a Cristo. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto tempo você tem aqui com este livro? Fé, você precisa de fé, crer, mas como que eu vou crer? Para de olhar. Que esse pai e esses discípulos, sabe o que eu acho que aconteceu? Jesus, ele foi embora para o monte. E não tinha mais Jesus para ver. Cadê Jesus? Eles estavam tão acostumados de ver Jesus, de ouvir Jesus, que quando veio a dificuldade, a fé também sumiu. Foi embora com Jesus. Só que a fé não é pelo visível, é o invisível que a gente precisa crer, porque vai dizer mais para frente, acho que é 1 Coríntios, porque tudo que é visível vai perecer, mas o que é invisível vai ficar. É difícil cultivar olhos espirituais que vê o invisível, mas é isso que nós precisamos ter. Então, qual é sua escolha? Qual é seu caminho? O caminho da incredulidade ou o caminho da fé? O caminho de conquistar o impossível, de fazer o impossível, não por benefícios egoístas. Não estou falando de você ter a fé para você conseguir aquele carro novo. Para com isso. Eu estou falando de uma fé que vai agir ao favor de Deus e do reino dele. Como o Jorge me disse quarta-feira, o reino de Deus está em jogo, irmãos. O reino de Deus está em jogo. E as situações, acasos, quantas vezes na rua eu encontro uma situação e falo, nossa, se eu ficasse aqui 8 horas raciocinando com a pessoa, falando com a pessoa, conversando com a pessoa, vai mudar nada. Eu preciso de uma fé que vai libertar e transformar a vida dessa pessoa. Como tem sido a nossa fé, meus irmãos?